Não se pode falar de 25 de Abril sem se dar uma referência sobre o antes do 25 de Abril. E se nós estivermos a falar para plateias relacionadas com jovens, isso é completamente obrigatório. Mas no antes do 25 de Abril, o que é que nós vivíamos? Naturalmente a ausência da liberdade, naturalmente um medo permanente, e a repressão surgia aos mínimos acontecimentos que nós pudéssemos desenvolver. Qualquer espécie de participação social estava condenada à partida. Portanto, isto era uma espécie de dia-a-dia. Falar, por exemplo, das eleições de Humberto Delgado, eu lembro-me, era miúdo, era um bocadinho quase à socapa. No seio da minha família. Noutras famílias não seria assim, mas era um bocadinho à socapa. Falarmos da guerra colonial já era outra coisa, porque na guerra colonial participaram os meus amigos todos. E é uma questão fundamental para a criação das condições do 25 de Abril, é a guerra colonial e o povo português que lá participou. E muito dele lá se consciencializou. O outro é, naturalmente, as lutas sociais que o povo desenvolveu, nomeadamente através da participação semi-legal e da gestação de um nível de oposição. O meu distrito, eu ao 25 de Abril já estava em Lisboa, mas o meu distrito tinha fama de democrático. Então porquê? Porque o governador Valde Guimarães, o governador civil de Aveiro, deixou fazer o primeiro congresso da oposição democrática em Aveiro. E depois nós fizemos o segundo, onde eu já participei, precisamente em 69, e então o terceiro foi uma coisa de um nível muito elevado, do ponto de vista da política, do ponto de vista de números de participantes, e por isso sofreu uma repressão enormíssima. Eu lembro-me, eu fui de carro para lá, já estava em Lisboa, fui de carro para lá com os amigos e ia dormir ao VAR. No domingo do congresso, o último dia do congresso, foram 4 dias de congresso, o último dia a polícia tinha cercado Aveiro e não me deixou passar. Eu tive que inventar histórias para poder passar e perguntar à polícia, então, mas porquê é que não me deixa passar? Porque é que está a passar em Aveiro? Tal. E eles não diziam. Eu inventei uma história de visitar o pai de um amigo meu que vivia em Lisboa e que eu ia em trânsito para Lisboa e tal, e assim consegui passar. E nesse dia fizemos a manifestação na Avenida do Dr. Lourenço Peixinho. A primeira vez que eu vi numa manifestação um pano que dizia assim: abaixo a guerra colonial. E onde senti verdadeiramente o apoio do povo a essa política. Porque a polícia de choque interveio, desbaratou a manifestação, ainda eram uns milhares de pessoas que ali estavam, íamos fazer uma remagem ao cemitério, à campa do Mário Sacramento, um neorrealista e um comunista do distrito de Aveiro, um intelectual reputadíssimo, tinha morrido 1 ano ou 2 anos antes, e o povo acolheu-nos nas suas casas, abriu as portas e eu subi para um primeiro andar e tive até depois a ver o rescaldo daquela intervenção da polícia de choque, não é? Outros entraram em garagens, outros desapareceram, etc, etc. Portanto, fugiram, saíram da Avenida do Dr. Lourenço Peixinho. Portanto, a luta dos trabalhadores, esta luta do povo português nos seus movimentos de oposição, a guerra colonial, são 3 fatores decisivos para o 25 de Abril acontecer. Os próprios militares tiveram nesse congresso, de forma natural, como qualquer cidadão. Nós aqui no Conselho de Seixal conhecemos-lo bem, porque ele trabalhou na Câmara Municipal de Seixal, é o Dr. Durão Clemente, trabalhou como economista. Ele era do MFA
portanto, oriundo depois esteve na Guiné, na origem da criação do MFA na Guiné. O Durão Clemente, capitão na altura, esteve lá como cidadão, mas tiveram clandestinamente, se a memória não me falha, uns 8 militares da Armada. Portanto, estes movimentos políticos da oposição e a guerra colonial foram fatores de consciencialização do povo e determinaram, em muito, a ação militar do MFA. E, por sua vez, determinaram também a ação imediatamente consequente do povo na rua. O povo, no 1º de maio, passou a ser, digamos, iniciou o seu percurso de sujeito da história. E interveio, portanto, numa democracia participativa completamente ímpar e emocionante, resolvendo problemas até chegarmos à Constituição da República Portuguesa. Portanto, o 25 de Abril, eu dava esta referência. O meu foi mais simples, claro. Eu já era militante do Partido Comunista Português, tinha alguma consciência já, tive até um documento emitido pela coordenadora do MFA, falando sobre o frustrado golpe, chamado Golpe das Caldas da Rainha, que foi, se a memória não me falha, aí a 16 ou 17 de março, e que levou à prisão de alguns oficiais que o desenvolveram. Portanto, tinha alguma consciência e telefonaram para casa, eram 6 da manhã, 5 da manhã. Um médico dizia: "Pá, a tua mulher tem que ir para o hospital." Para o hospital fazer o quê? E foi para o hospital. Porquê? Porque estavam a pedir médicos para ir para o Santa Maria. E ela lá foi, ela não era médica ainda estava estudando. E foi assim: "Então, mas isso é um golpe de direita ou é de esquerda?" Perguntei ao médico. Eu não sei bem, mas olha, ouve que eles estão a dizer que é o MFA. Então, já estava o hino do MFA a anteceder o que depois se chamou o hino do MFA a anteceder os comunicados, a leitura do comunicado. Então, se é do MFA, é de gente boa. Vamos a isto. Já não se dormiu em casa e tomaram-se medidas de quê? O meu cunhado, que era estudante universitário: "Olha, tu quando abrir aí as lojas da rua", morava no estado de Benfica, "vais comprar latas de atum e de sardinhas e pão e fruta. Eu vou para o sindicato e a tua irmã, que era a minha mulher, vai para o hospital." E foi assim que iniciámos o 25 de Abril. Portanto, eu fui para o meu sindicato, o meu cunhado foi abastecer para eventuais problemas que pudessem existir, e a minha mulher foi para o... E a partir daí foi uma vida outra. Acabaram os medos, fomos sujeitos da história, conforme eu disse, participámos em tudo, portanto, a começar desde logo na manifestação, na organização da manifestação do 1º de maio, no que a mim me toca. Isto é, eu estava no plenário permanente da CGTP, que primeiro reuniu a 27 de janeiro, a 27 de abril, e depois reuniu a 29 e 30 em regime permanente, e integrei uma comissão que foi falar com os partidos para eles integrarem o 1º de maio. Ainda tínhamos a ideia de que ia ser uma grande manifestação, mas não tínhamos ideia do que era aquele 1 milhão de pessoas nas ruas de Lisboa. Foi um momento único e ímpar da história de Portugal. Aliás, não se pode falar do 25 de Abril sem ser, digamos, o momento mais elevado da história moderna de Portugal. Portanto, e depois por aí fora a gente foi construindo sindicatos, construindo comissões de trabalhadores, fazendo o povo intervir nas empresas, os trabalhadores intervirem nas empresas, os direitos começaram a surgir, houve uma alteração no comportamento em termos sociais, em termos de classe, em todos os termos de todos os portugueses. Ninguém ficou imune àquela alteração da ordem social.
Esta ruptura social ganhou, depois da intervenção do MFA, os contornos do movimento revolucionário, por força desta intervenção dos trabalhadores e do povo. A CGTP teve um papel muito interessante, e os partidos políticos também, nomeadamente os partidos de esquerda e o Partido Comunista Português, principalmente. Mas, portanto, em consequência desta intervenção social, nós temos depois as modificações todas que vão surgindo, desde o ter direito a fazer greve, as liberdades, o salário mínimo. Ainda me lembro de ver uma pescadora da minha terra, no avental, sentada na praia, a contar as notas, quando o marido, que tinha saído da pesca e estava a trabalhar com uma função indiscriminada numa fábrica de aços em Ovar, recebeu pela primeira vez 3.300 escudos do salário mínimo nacional. Aquilo era uma fortuna para eles. Era uma fortuna. Portanto, o salário mínimo nacional, as questões todas, os direitos todos que foram sucessivamente alcançados e que depois foram integrados num debate enorme, prolongado na Constituição da República Portuguesa, que ainda hoje, apesar de já alterada, salvo erro, 7 ou 8 vezes, mas ainda mantém o histórico denso das conquistas da Revolução.